Retornamos, galerinha, retornamos. Vamos que vamos, minha gente, vamos que vamos. E aí, galera, vamos começar mais uma disciplina, para vocês, meus queridos técnicos em secretariados. Como é que vocês estão? Vocês estão com energia? Energia. Isso, acorda, menino. Vamos pra cima? Olha aí o conteúdo das nossas técnicas e práticas secretariais, continuação do agente facilitador. O que nós vamos ver hoje? Este secretário que veio para inovar, você agente facilitador, modelos de planejamento, entendendo um pouquinho mais sobre os problemas, identificando as perspectivas acerca disso, a facilidade que o técnico e secretariado pode ter, certo? Quero a participação de vocês, hein, Lia Raquel? Lia Raquel Araújo Figueiredo, presente, Luiz Eduardo também. Eu quero essa turminha, a Isa, Tayla também, eu quero essa turminha aí, Célia Gomes, eu quero vocês tudo junto, hein? Barreiras do Piauí, quero o pessoal de Padre Marcos também, Lagoa, junto aí, Lagoa do Baro, Fartura, Domingos Mourão, do Inocêncio, Campo Largo, Cabeceiras, Betânia do Piauí, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí, eu quero vocês junto comigo, vamos que vamos pra cima? Nova disciplina começando. E aí o que eu coloco para vocês? Práticas. A disciplina não é de prática? Pois é. Técnicas. Ela não tem que ter técnicas? Tem. Técnicas e práticas. Então, o que você vai estar lidando no mercado? Entrou numa empresa, certo? Entrou na empresa. Como é que está o tempo aí, meu diretor? Entrou numa empresa. Esta empresa, ela simplesmente, ela vai usar e-mail, meus queridos, para tudo. Antes era o protocolo bem verdinho. Aquele protocolo no papel ainda tem? Tem, em algumas empresas ainda tem. Mas saiba que você é um profissional que hoje é um manager de produção. De quê? Produção de comunicação, de informação. Então, a sua função como técnica e prática vem um atendimento ao cliente, vem a perspectiva do design e, principalmente, entender um pouquinho sobre cada área. Ah, professor, mas a gente tem que entender de marketing por quê? Porque o marketing ele facilita, por exemplo, a comunicação. Você vai ter responsabilidades e essas responsabilidades ligadas a uma nova perspectiva como agente facilitador. Lembre-se que quando você é um gerenciador de produção da comunicação, então aqui o Management Product, o Product, ele entra como comunicar, o gerenciar do comunicar, da produção dessa comunicação, a criação desta visão, por exemplo, de um lançamento de um produto, você vai fazer parte, você vai anotar e fazer atas sobre esse lançamento, a revisão de conteúdos relacionados a um produto também, você vai fazer parte, porque, professor, mas a minha função é secretariar. Exatamente. A tua função é secretariar e lembre-se de uma coisa, secretariar os vários setores que existem dentro da empresa. Então, professor, senhor, você está me dizendo que eu vou simplesmente falar o quê? Eu vou simplesmente participar de todos os processos de um setor? Como é que é aqui dali, meu diretor, que eu não entendi? 33 graus, é isso? É o tempo, eu pensei. O tempo, o clima. O clima, gente, nós estamos agora. Qual é a temperatura que está aí? Eu quero saber a temperatura que está aí. A nossa temperatura qual é, meu diretor, aqui agora? Olha aí, ó. Temperatura 33 graus na sombra aqui, meus queridos. É o BR Elbro. Não é brincadeira, não. Agora, atualmente, 33, é? Meu Deus do céu, 33 graus, não está nem meio-dia ainda. E aí, como é que está aí? Eita, professor, mas o senhor inventa, hein? O senhor está falando uma coisa e começa a outra do nada. O senhor inventa, mas é para saber se você está ligado ou não. É para saber se você está ligado ou não. Vocês não estão nem aí, ó. Não estão nem falando aí que estão prestando atenção na aula, tá vendo? Peguei vocês, não é?
Voltando para as questões de responsabilidade. Tá, você vai participar da construção, por exemplo, de envio de e-mails, responder e-mails, listar os e-mails, fazer testes, estar participando junto com o pessoal da produção. Então, isso tudo está ligado à tua perspectiva de ter técnicas e práticas acerca disso. Veja só o quanto é interessante você saber que, como facilitador, a comunicação vai ser o principal mecanismo para que você possa estar trabalhando, quer seja o cliente interno, presta atenção, não conversa com o colega aí do lado não, presta atenção, anota o que eu estou colocando para ti aí, porque vai cair na prova, vai cair na avaliação, não é assim? Não é assim o gatilho mental para vocês prestarem atenção, não é? Cliente interno e externo. Cliente interno e externo, meus queridos, que na aula de hoje a gente vai buscar desenvolver, é saber o seguinte: quais das skills, ou seja, habilidades, não é? E aí eu vou ter as soft skills e as hard skills sendo estudadas constantemente para melhorar o relacionamento interno e externo, garantindo, no mínimo, entrar com qualidade neste atendimento. Quais podem ser decisivas? Até que ponto eu posso, por exemplo, levantar uma situação de entender que eu tenho e sou responsável pela mensagem, pelo meio em que eu vou estar passando e as dicas que são proporcionadas para mim, para resolver. Porque você vai lidar, por exemplo, com técnicas e práticas, gente, relacionadas à questão tecnológica. Eita, professor, A questão tecnológica quer dizer o quê? Meus queridos, quer dizer o seguinte: lembra que o conceito, ele tem que estar realmente atuante na prática. Então, se você vai participar, por exemplo, dentro de uma empresa, de um lançamento de produto, ajudando a disseminar a comunicação disso, você vai ter que participar de todo o processo, por exemplo, de estrutura tecnológica. Olha só, as novas funcionalidades, estudando, por exemplo, e-mails em HTML, trabalhando vídeos, então você vai ter que ter mais proximidade com as novas funcionalidades. Então esse fator tecnológico nas práticas de secretariado é fundamental, não é isso, professor? É isso mesmo, Isa, Tayla, é isso mesmo, porque quando você vai, por exemplo, trabalhar uma mensagem acerca de um aviso de esgotamento de um produto e instabilidade, o que você precisa divulgar isso, e você vai participar dessa divulgação por meio de banners. Você vai ter que aprender, por exemplo, até mesmo se especializar em avisos no app, em aplicativos. Não só passar e-mail, mas você vai saber, tem que estar sabendo, meus queridos, que você vai se comunicar com os clientes internos e externos, sabendo que vai ter que ter algumas técnicas e vai ter que praticar essas técnicas numa perspectiva de lembrete. O lembrete aí é entender o seguinte, que você vai estar lembrando situações que vão estar acontecendo e atualizando o cliente interno e externo. Isso tudo em técnicas e práticas secretariais. Agora, o chamado newsletter, o que acontece em relação ao cliente, ele parte do princípio que precisa sim entender acerca da situação que está ocorrendo. Tá? Você vai estar atualizando uma carta de atualização por e-mail em HTML, fazendo isso com que se promova a educação e possa se trabalhar um entendimento acerca das mudanças que vão ocorrer dentro da empresa. Você é a matriz de comunicação. Tudo que acontecer entre os setores, você vai ter que estar participando. Vai convidar para um evento. Você tem que estruturar um e-mail com este padrão, disponibilizar e dar acesso às pessoas que vão multiplicar, como, por exemplo, líderes, os supervisores, sabendo que pode ocorrer, por exemplo, uma crise dentro da organização. Você vai ter que manter a comunicação de uma forma que seja estruturada, séria,
onde não se crie o pânico, onde não se estabeleça uma perspectiva. E aí a construção textual ela é muito importante, porque entendendo sobre isso, automaticamente vocês podem também direcionar a mensagem. Lembrem, é através do meio que eu posso também lidar com situações e controlar essas situações. As dicas estão aí, certo? Mas esses mecanismos podem ser consultados constantemente para vocês, já que vocês estão incorporando isso como técnicas e práticas secretariais. Todavia, entenda o seguinte, presta atenção. Você, secretário ou secretária, já tem que entender que o facilitador é trazer alternativas, não só mapear problemas. Mas hoje, até para as questões financeiras, onde o foco nas empresas é reduzir custos, por exemplo, onde a competitividade é uma máxima entre as organizações, você vai ter que se aprofundar mais como você pode contribuir para o lançamento de um novo serviço, de um novo produto dentro da organização. O que a tua comunicação vai facilitar e vai ser diferencial em relação ao que o concorrente vai estar lançando. Todavia, você também vai vender. Opa, essa eu não sabia, professor. Pois é. Você vai vender como técnica do secretariado. Então, a venda, meu querido e minha querida, vai fazer parte de uma técnica e uma prática secretarial. A venda é constante. Todos que estão dentro da empresa, não só o pessoal do comercial, vendem. Ela vende o serviço e ela vende o relacionamento. Olha só a reflexão que nós fazemos acerca da boa comunicação, por exemplo. Entenda o seguinte, a boa comunicação ela tem várias etapas. A Capter, uma das empresas que mais trabalha essa perspectiva de comunicação, ela fala e coloca conceitos básicos, gente. Professor, mas isso aí que Vossa Missê está falando, eu já sabia. Pois é, isso aqui, a ideia é ter um ciclo. Isso aqui é cíclico. Ele inicia, reinicia constantemente. Mas ele é um ciclo virtuoso. Ciclo virtuoso, certo? Na primeira ação desse ciclo, escute o cliente. Não tem dois ouvidos? Dois ouvidinhos. Eita, professor, não tinha pensado nisso. Pois é, é uma técnica que você tem que praticar. Abrir o canal de comunicação direto com o cliente, deixar à vontade para ele explicar o problema e realmente ouvir o problema, já entra na primeira perspectiva, né? O auditivo sendo trabalhado na comunicação. Não é, olha só, não é só ouvir e fazer ouvir de mercador, não. É entender a perspectiva deste ouvir de mercador, não acontecer e você automaticamente ser o quê? Ser aquele profissional que vai verdadeiramente escutar o cliente. Então entenda, você já como este diferencial, você chega no mercado já surpreendendo e encantando, meus queridos. Olha só, se você vai escolher um canal que é, por exemplo, o telefone, ok, então fale palavras afirmativas. Quer ver? Veja o seguinte, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha só. No atendimento ao cliente, você como secretário, você vai dizer o seguinte, não, mas o senhor não tem razão. Não, mas o senhor errou. Isso acaba neste momento aí, a tua relação com o cliente. Não, mas o senhor não tem razão. Primeiro que a palavra não, no lidar com o telefone, lembra disso. Neurolinguisticamente, que é uma técnica utilizada trabalhando na comunicação como técnica para o secretariado, lembra
O não, ele cria afastamento, certo? Eu já vou falando um problema para o cliente e ele escuta, não, mas o senhor está errado nisso. Pronto. Está chamando ele de quê? De incompetente, no mínimo. Não é? Primeira coisa, eu compreendo o senhor, eu compreendo a senhora, lembra disso. Porém, existem alguns procedimentos, você não falou a palavra não. Tá? O não é muito forte, gente, neurolinguisticamente. Já começa por aí. Então, o fator educacional no uso do vocabulário é muito importante como técnica para vocês. Lembra disso, tá? O não, quando você fala o não, você afasta as pessoas. Porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto, eu entro com outra palavra, porque o não, ele traz a negatividade. Tá, professor, eu vou dizer alguma coisa que eu não posso fazer. Eu não tenho que dizer não? Você vai dizer, portanto, o procedimento é esse. Precisamos estar junto, entendo e compreendo o senhor e a senhora, só que tem uma situação aqui que é estabelecida como padrão na nossa empresa. O regulamento, ele fala que o funcionário tal precisa passar isso, etc e tal. Ou seja, você não diz a palavra não. Porque, na verdade, você faz todo um levantamento de cenário para deixar isso extremamente importante. Isso mesmo. Olha, Eli e a Raquel acompanhando. Pois é, está conseguindo entender, Eli e a Raquel? Está conseguindo entender? Isa, meus queridos que estão aí nos outros polos, estão conseguindo entender? Pois é, isso é super importante. Quando você tira... Lembra do seguinte, você vai começar uma frase, aí você diz, não, eu te ajudo. Opa, o inconsciente está dizendo ali que não. Então, tenta tirar o não da tua frase, tá? Se você for para uma negociação, se você estiver ali junto, estabelecendo ou gerindo fazendo uma gestão de crise, de conflito. Show de bola, Isa. Muito bem, deu feedback aí pra gente, é isso mesmo. Se não estiver entendendo, fala, tá? Fala, porque tem que praticar, tá bom? Usar isso como técnica, com expertise. E usa agora, não vai esperar terminar o curso, não. Professor, mas eu tenho que ganhar o certificado, professor, não tem. Não, agora eu digo não mesmo, ó. Não, você tem que fazer agora. Colocar isso em prática agora, tá certo? Então veja, segunda fase. Terceira fase, olha aqui. Seja o quê? Trabalhe a centralização da comunicação, o contato. Tente mapear quais são e evitar principalmente os mal-entendidos. Já fui para a segunda e estou indo para a terceira, certo? O mal-entendido eu tenho que mapear, eu tenho que relacionar. Então, escreva o funcionário, ou então o cliente, ele falou isso, isso e isso. Vamos lá para focar no mal-entendido. Opa! Seja organizado, esteja presente, trabalhe essa perspectiva da presença. Professor, mantenha as informações do cliente de forma organizada para você ter lá no sistema atualizado. Eu já vou para a quarta etapazinha. Agora, olha só o impacto, meu querido e minha querida. Olha só o impacto aí na quinta. Para você reiniciar o ciclo aí depois. Seja o quê? Uma pessoa que traz solução, que surpreende. Imagina aí, gente. Imagina aí, tá? Eu, por exemplo, vou dar aqui um testemunho aqui para vocês. Olha só para mim aqui, compartilha a tela, meu querido diretor. Veja só, fui lá trocar numa loja, tá? Um perfume que veio com um problema, esse perfume, certo? Ele veio com coisinha trincado, com a embalagem trincada, né? E cheguei lá chateado, porque eu dei de presente, cheguei chateado, né? E aí, o que a profissional fez? Primeiro, ela não só trocou, mas ela me deu um outro perfume de
menor, com menor valor, não é? Mas como se fosse assim uma amostra, para amenizar a chateação. Olha aí, ó. Ela não só resolveu o problema, mas ela me trouxe alguma coisa que me surpreendeu. Eu queria ir lá, eu fui chateado, porque eu dei um produto para alguém e aí o presente estava quebrado. Eu voltei ao local, chateado, não é? E o que aconteceu? A responsável por estar me atendendo ainda deu um bônus. Ela surpreendeu. Então, seja resolutivo e surpreenda as pessoas de forma positiva. Seja resolutivo e surpreenda as pessoas. Certo? Ok? Retornamos para os nossos slides. E aí a gente tem um case que eu quero colocar para vocês. Olha o case que tem aí, ó. Olha aí, ó. Olha só este casezinho aí, ó. Quando precisei comprar uma linha telefônica, eu trabalhava como secretária executiva numa cidade industrial de Curitiba, né? Saía de casa muito cedo, isso na época que tinha linha telefônica, tá, gente? Passava o dia inteiro fora, como minha filha, isso aí numa historinha, tá? Contando para vocês. Minha filha era pequena e ficava apenas com a babá. A linha telefônica para mim era uma necessidade de suma importância para que eu pudesse estar em contato com ela. Mas as linhas não eram disponíveis. Tinha de esperar a expansão do bairro onde morava. Além disso, o preço era muito alto e necessitava de financiar em 3 a 5 anos, sendo que o valor mensal era igual à prestação de um carro na época. Isso aí nos anos 90, anos 80, tá? E na época, não havendo uma outra opção, tive que me sujeitar a esta situação. Né? Anos depois, a linha telefônica passou a ser somente uma prestação de serviço, onde se solicita e alguns dias o mesmo é instalado na sua casa. O pagamento somente de uma taxa mensal devido à concorrência e principalmente algumas companhias não mais cobram a taxa mensal. Hoje ninguém quase usa linha telefônica. A gente vê aí a evolução nessa perspectiva desta análise de caso. Tá, mas aí o que significa isso? O que a concorrência deixou para a empresa nas mãos do cliente especificamente? O que o cliente decide ali, no caso, o preço e o serviço, eles vão adquirir? Veja aí, ó, você indiretamente pode demitir ou contratar pessoas, pois através do seu consumo, a empresa ela pode prosperar, crescer ou até mesmo fechar. O que o Carvalho reforça sobre isso? Primeiro, a questão da inovação. Segundo, que a organização ela tem que ter normas, regras, e o atendimento ele tem que ser estabelecido, primeiro, sabendo que existe uma dependência entre atendente, organização e cliente. Então, nesta análise que nós colocamos, isso era, antigamente, há 2 décadas atrás, um trabalho já sendo feito exaustivamente. E hoje, o que nós precisamos observar, meus queridos? O que está ligado ao atendimento ao cliente? Você como um facilitador, como um agente que vai estar facilitando esse atendimento. Que você tem clientes externos, que você tem clientes internos, que nós já falamos sobre isso. Todos precisam ter o mesmo tratamento encantador e surpreendente. Que você pode ser, sim, uma pessoa que vai estar vendendo através do seu atendimento. Porque aqui você vai ter as pessoas que vão estar possivelmente na recepção, dando assessoria. Ah, quer dizer que o motorista também está atendendo? O motorista, o diretor, o gerente, quem está no guichê, quem está lá, telefonista, quem está no secretariado, todos estão atendendo. Todos têm que seguir normas, regulamentos e saberem o que estão vendendo e quais os serviços estão prestando. Eu tenho que entender de todos os processos internos dentro das organizações, meus queridos. As rotinas, os serviços que estão sendo proporcionados. É essa máxima hoje do profissional em secretariado do século XXI. O século XXI, meus queridos, é essa situação agora. Os catálogos estão agora ainda? Continuam? Continuam, só que virtualmente. Eu tenho os catálogos, eu tenho os aspectos instalados aí numa perspectiva muito grande. Opa! Então veja
Que situação é essa, meu querido e minha querida? Veja que situação é essa. Olha, que o diferencial hoje é você saber que existe um funil de atendimento, e você, como técnica, principalmente esse atendimento, tem que utilizar a comunicação proativa neste funil. Lembra que a prevenção é você desenvolver em um momento crítico, né? Que o cliente, por isso que está em vermelhinho aí, que o cliente chega com um problema, você vai passar para alguém, sendo que você pode resolver a situação? Pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus, não faça isso. Você, com uma atitude profissional, tem que ser a pessoa que vai de cara. Não importa onde você esteja, se é em Padre Marcos, se é em Lagoa do Barro, se é em Fartura, se é em Domingos Mourão, do Inocêncio, em Campo Largo, em Cabeceira, em Belém do Piauí, em Barreiras do Piauí. Não importa onde você esteja, meu querido e minha querida, você tem que ter uma postura proativa de prevenção e saber evitar algumas situações que possam agravar o problema com o cliente. É uma técnica de secretariado. O autoatendimento, você fazer com que ele se eduque, ele quem? O consumidor. Se eduque, por exemplo, a estar resolvendo suas questões sozinho. Hoje nós temos os chamados avatares nas empresas que trabalham a perspectiva digital, onde quem alimenta esses avatares são os professores na área de tecnologia, mas quem está lá no mercado são os profissionais de secretariado. Tá? É claro que a questão de quem está ensinando esses colaboradores são profissionais, professores de tecnologia, que estão aí, né, há muito tempo estruturando essa questão do autoatendimento para trazer soluções. Se você olhar nos sites de algumas grandes empresas, o autoatendimento já existe e você tem aí milhares de bancos de dados sendo respondidos, já como uma base instantânea, mas que ali é o computador que faz. Professor, será que neste autoatendimento nós vamos ter uma substituição dos técnicos e secretariado? Não, vocês vão ter que ter uma ampliação e adaptação à questão tecnológica, porque quem vai alimentar esse autoatendimento são vocês, certo? Para quê? Para que vocês tenham sempre um nível altíssimo de resolutividade, que vocês sejam especialistas em resolver problemas, que vocês possam estar dentro da organização mostrando que deixam um sinal verde, ou seja, livre, para que os colaboradores entendam um pouco mais sobre a necessidade dos clientes e esses clientes possam ser encantados e surpreendidos na hora do atendimento. Este é o funil de atendimento, onde você está tentando prever constantemente, buscando educar o autoatendimento e resolvendo os problemas, chegando perto dos 100%, porque chegar perto dos 100% resolvido é o êxito da organização. E vocês fazem parte dessa estrutura. Agora, atenção. Atenção. Muita atenção. Requisitos básicos para um bom, somente um bom, tá? Um bom atendimento, é aquele trivialzinho, não é nem o surpreendente e o encantado, não. É você conhecer suas funções, suas metas, sua visão da empresa, as normas, procedimentos, produtos e serviços. Eita, teacher, gente, porque tem profissional que não sabe nem a missão da empresa, não sabe nem a visão da empresa, não sabe os valores da empresa. E aí, como é que ele vai conversar com o cliente interno e externo? Falar de forma clara e objetiva, ela diminui os ruídos, nem muito alto, nem muito baixo. Ter um tom de voz que seja profissional, de acordo com a situação. Ter essa capacidade de adaptabilidade, ouvir com atenção, de se colocar no lugar do cliente, meus queridos, é uma postura de altruísmo, é uma postura de estar buscando entender primeiro para depois ser entendido.
perceber os gestos, trabalhar principalmente o mapeamento da linguagem corporal, as expressões, o tom de voz. Isso mostra principalmente a tua vontade de resolver. Resolver, sabe por quê? Pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela. Olha aí, ó. Tu vai atender, né? Tu vai atender o cliente. Aí tu atende o cliente assim, ó. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Pode um negócio desse? Não pode, gente. Tá certo? Vai atender o cliente desse jeito? Aham. Uhum. Sei. Certo. Certo. É verdade. O senhor tem razão. O senhor tem razão. Pelo amor de Deus, já pensou um negócio desse? Isso tem alguma técnica? Não tem. Ou então tá lá, né? Pode fechar a câmera aí, meu diretor. Olha aí, tá lá. Aí, volta aqui, diretor. Aí eu tô atendendo, né? Atendendo o cliente. Ok, eu tô atendendo o cliente. Ah, é verdade. Tô aqui no celular, certo? Ah, tá certo. É, isso, mas você tem razão mesmo. Você tem razão. Aham, é. Prestando atenção aqui no celular. Te atendendo e no celular. Qual é a noção de profissionalismo que uma criatura dessa tem? Me diga aí. Técnica nenhuma, prática nenhuma ela tem. O cliente quer que você olhe para ele, o cliente quer que você dê atenção, mas não é 50%, não, é 100% para ele. Lembra disso. Então, presta atenção. Quando for olhar, olha nos olhos dele. Técnica de linguagem corporal. Fala, nem muito pausado, mas também nem muito acelerado. Não. Entendeu? Fala de acordo com a situação, não é? Com um tom educado, técnicas de se utilizar a voz de forma clara. O que adianta você chegar para o cliente e dizer, olha, nós vamos aplicar aqui uma técnica de empowerment, fazer um briefing, depois desenvolver um benchmarking e atender a uma situação de endomarketing e fazer aí um balanceio scorecard. O que adianta, gente? Vai usar termos técnicos para falar com o cliente. Olha aí, não vai atender a situação, não é verdade? Então, o foco é você entender que isto precisa ser aplicado no dia a dia. Vai ter dias difíceis? Vai ter dias difíceis. Vai ter dia que você vai ter que se controlar emocionalmente? Aham. Vai, não é? Não é todo dia que a gente acorda bem? Isso faz parte, mas lembra, a tua técnica vai te colocar dentro da empresa e o teu comportamento vai te manter na empresa. Técnica entra, técnica não mantém. O que mantém? O teu comportamento. Porque o teu comportamento ele vai definir se você vai ser encaminhado para o mercado de trabalho ou não. Da mesma forma, o teu comportamento com o cliente externo. Certo? Tudo em cima? Entendeu? Coloca, dá o feedback aí se entendeu ou não, garotinho. Vamos voltar pro conteúdo, meu diretor. Vamos voltar pro conteúdo. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha aí. Lia Raquel. E aí, falta de ética. É isso mesmo, rapaz. A Lia Raquel. Parabéns, Lia Raquel Araújo Figueiredo. Eita, participando aí. Tô gostando de ver, hein? Da sua participação. Aí, Belém do Piauí aí também. Mandando ver aí, eu quero a participação de vocês constante, hein? Nós estamos juntos, eu quero vocês aí junto com a gente. Vamos que vamos. Então, meus queridos, entendam. Tem algumas situações quando você foca na solução dos problemas que a gente tem que seguir como uma espécie de parâmetro. Primeiro, o atendimento como solução cognitiva, tá? Você tem uma padronização a ser atingida. Vocês têm o chamado chatbot, a garantia de ser confidencial nas informações, principalmente, que você pode armazenar e saber o que é que o cliente está desejando e ter aquela consolidação das informações. Então, você vai ter o apoio da tecnologia, o end-to-end, do início ao fim, mas a finalização de uma forma geral, mapeando esse processo
e um processo que seja automático, como robotizado, mas que você está ali, estando controlado, chamado RPA. Tá? E verificação de quê? De monitoramento, se ele pagou ou não, de saber qual foi o produto que ele buscou correr atrás, que aí o secretariado tem que estar aí acompanhando na tecnologia. A jornada de dados, principalmente entender a identificação dos clientes, mapeando os dados dele, saber qual foi a última atuação que ele interagiu com a empresa, ter os benefícios das soluções e relacionar, olha, já fizemos isso, nós já colocamos isso para o senhor, nós abrimos já a exceção em relação a essa venda, nós aumentamos ali a situação. Então, sabendo todo o histórico, você pode melhorar, e são técnicas utilizadas na prática. Essa prática, ela vai ter um modelo ideal, mas o modelo ideal é fazer com que o cliente, em uma forma mais adequada, entenda que você foi qualificado e tem uma atitude adequada para aquela situação e resolver o problema dele. Ponto. Você tem que mapear alguns sinais, chamados sinais verdes, sinais vermelhos, em relação a situações críticas nessa aplicação das técnicas e práticas secretariais. Algumas dicas são relacionadas no mercado. O agendouro, ele coloca sempre isso como máximo. Por exemplo, o que eu tenho que ter entendimento? Que eu tenho que responder às solicitações e dando um prazo breve para atender isso, para resolver o problema das pessoas. Então, quando eu faço isso, adequando a linguagem, como nós já falamos, uma linguagem padronizada, nem muito formal, nem muito informal, uma linguagem equilibrada, você vai demonstrar que você vai atender as reclamações. Principalmente, não importa, minha gente, não importa se o erro foi do pessoal da logística, você vai dizer, meu querido e minha querida, desculpa a nossa falha. Olha bem para mim aqui, compartilhado a tela, meu querido diretor, olha bem para mim. Pelo amor de Deus, como técnica de comunicação, não diga, desculpa a falha da logística, tá certo? Seu Raimundo, Dona Maria, seu Antônio. Você vai dizer, desculpa a nossa falha, por favor. A nossa, você não está no barco. Se o barco afundar, você afunda junto com ele. Entendeu? Então você não vai dizer assim, determinando que foi a falha do marketing ou a falha do financeiro. Não, foi nossa falha. Nos desculpe, por favor. Então isso é o espírito de equipe. Você coloca automaticamente uma técnica comportamental e você mostra o seu profissionalismo também, que você está junto ali, que você não está cuspindo do prato que comeu ou que come ainda. Não é verdade? Galerinha, presta atenção nisso, porque isso aí já é a construção da tua carreira profissional. Professor, eu já posso me sentir, então, técnico de secretariado? Você já é uma secretária, você já é um secretário. Lembra-se disso, mentalidade de profissional já. Está só esperando finalizar com nota máxima, não é? O seu curso, e aí você ter o seu diplomazinho. Tá bom? Continuando aí, vamos que vamos. Então, escolha saber o seguinte, dê o feedback e receba o feedback dos clientes também. Cultive esse relacionamento, fale o nome do cliente. Gente, não tem coisa melhor do que você escutar o seu nome. Não tem coisa. Seu Luiz, Dona Fernanda, Dona Maria, Senhora Lia Raquel Araújo Figueiredo, Senhora Isa, Senhorita Isa Taila, Senhorita Lia Raquel, Senhor Luiz Eduardo. Não tem, porque você está ali direcionando, colocando e preservando, entendendo que ele está sendo um fator específico e especial naquela situação. Você entregando um valor único nesta interação, pronto. Técnica de comunicação aplicada, técnica que você vai facilitar o teu relacionamento com o cliente. Percebam bem sobre isso. Presta atenção. Pedi para o meu querido diretor compartilhar, presta atenção. Você viu aí, dicas para você melhorar, não é? A gente esquece? Claro, a gente esquece.
O que é que você tem que ter sempre como um fator que tem que ficar aqui, ó, latejando, batendo na tua cabecinha? A atualização do teu software mental aqui. Porque a gente vai, às vezes esquece, a gente puxa, e aí se não tem um processo de autoestímulo constantemente, e o autoestímulo é que você ter os momentos para você relembrar o que você precisa fazer, tá? Leva isso no teu registro automático de memória. Leva. Poxa, o tio Loyola lembrava que a gente não pode parar de estudar. Pois é. Aí vocês lá, bem velhinho, daqui a algumas décadas, bem velhinhas, vão dizer: poxa vida, olha só o canal Educação aqui na minha vida. Se não fosse o canal Educação, a gente já não estava nesta situação, né? Resultado, a educação, certo? A educação especificamente não pode parar, meus queridos, vocês não podem parar de buscar a educação. Há de infinito, há de eterno, tá certo? Vamos fazer um intervalinho de 3 minutinhos, 3, e retornamos com a segunda aula. Fui!